Ética transformadora. O poder de escolher o caminho do bem em um mundo de desafios. Vivemos em uma era onde a palavra ética parece estar em toda parte, mas poucos realmente compreendem o seu verdadeiro significado. Ética não é apenas uma lista de regras rígidas impostas por uma religião ou cultura. Ela é, antes de tudo, um exercício racional, uma escolha consciente e pessoal que cada indivíduo faz para agir com respeito, justiça e responsabilidade. Diferente da moral, que muitas vezes está atrelada a crenças religiosas e a uma ideia de punição ou recompensa divina, a ética transcende esses conceitos. Ela não depende do olhar de um Deus que nos observa, mas do olhar que lançamos sobre nós mesmos e sobre a sociedade. A ética é a base do convívio humano, a linguagem silenciosa que assegura que nossos atos não prejudiquem o outro e que promovam a harmonia coletiva. Mas afinal, o que nos impede de agir sem ética? Por que seguimos certos códigos, mesmo quando ninguém está olhando? Essa é a grande reflexão. A ética é o que mantém a integridade de nossas ações, independente do medo ou da esperança de uma retribuição sobrenatural. Ela é o contrato invisível entre os seres humanos para respeitar limites, cuidar do espaço alheio e viver em sociedade. Quando entendemos a ética como uma escolha racional e consciente, passamos a compreender que ela não é um fardo, mas um poder. O poder de moldar um mundo melhor, onde o respeito mútuo é a regra e não a exceção. É uma bússola interna que guia nossas decisões para além da simples obediência a normas externas. E é neste ponto que devemos questionar: o que aconteceria se, mesmo sem punições ou recompensas, continuássemos a agir com ética? A resposta revela a essência da ética verdadeira. Ela é a expressão máxima da liberdade responsável, onde o bem-estar coletivo e individual coexistem em equilíbrio. A ética não está apenas nos grandes atos heróicos ou nas decisões que mudam o mundo. Ela se manifesta nas pequenas ações cotidianas, desde o simples ato de não falar alto em um espaço público, até o respeito pelo lugar do outro no transporte coletivo. Essas atitudes mostram como a ética permeia nossa convivência. Pense no gesto de agradecer, pedir licença, ou simplesmente não interromper alguém que está falando. Esses pequenos detalhes, muitas vezes subestimados, são os pilares da boa convivência e revelam o quanto nos importamos com o outro. A etiqueta, que muitos confundem com frescura ou formalidade, é na verdade um instrumento ético essencial para harmonizar nossas relações. No ambiente de trabalho, por exemplo, o desvio ético pode parecer sutil. Usar o tempo para assuntos pessoais, pegar materiais da empresa sem autorização ou simplesmente não cumprir com as responsabilidades combinadas. Porém, são esses microatos que corroem a confiança, prejudicam a equipe e, em última análise, enfraquecem toda a estrutura social e econômica ao nosso redor. Entender que não devemos nos aproveitar de uma situação porque ninguém está olhando é uma chave fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. A ética se fortalece na integridade silenciosa, na escolha de fazer o certo mesmo sem plateia, sem holofotes. Portanto, cada vez que optamos por respeitar o espaço do outro, agir com transparência e honestidade, estamos plantando sementes para um ambiente onde o coletivo floresce. E é a soma dessas pequenas escolhas que constrói o caráter de uma nação e o futuro das próximas gerações. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem responsabilidade. E responsabilidade começa com o eu. Quantas vezes nos pegamos criticando um problema social, político ou ambiental, mas nos eximindo de qualquer participação na solução? É hora de encarar a verdade. O mundo à nossa volta é reflexo das escolhas individuais de cada um. Quando dizemos que os outros são corruptos, atrasados ou desrespeitosos, estamos evitando olhar para dentro e assumir nossa parcela de culpa. A responsabilidade é o reconhecimento de que somos parte do problema, mas principalmente parte da solução. Educar-se para a ética significa entender que cada ação, por menor que seja, tem impacto. Desde respeitar os horários,
cuidar do ambiente onde vivemos até votar com consciência, tudo passa pelo exercício da responsabilidade pessoal. É a decisão diária de agir para que a coletividade seja beneficiada. Ao assumir a responsabilidade, deixamos de ser espectadores passivos e nos tornamos protagonistas da nossa história e da história da sociedade. É a partir desse despertar que a mudança genuína começa, porque não podemos esperar transformação se não estivermos dispostos a mudar primeiro. E é justamente essa atitude que diferencia países, comunidades e organizações que prosperam com ética e justiça daqueles que vivem em caos e desconfiança. O microcomportamento ético do indivíduo constrói o macrocenário social. O filósofo clássico Aristóteles nos legou um ensinamento fundamental. A virtude ética não nasce pronta em nós, mas é construída pelo hábito. Ninguém nasce ético, ninguém acorda com um manual do bem incorporado. A ética se aprende e se pratica, dia após dia, até se tornar parte da nossa essência. Isso significa que as escolhas éticas são, em grande medida, fruto de treino e disciplina. Criar limites, respeitar o próximo, fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Tudo isso é cultivado pelo hábito constante. A educação ética começa na infância, mas não termina ali. Adultos também podem e devem se educar para agir com integridade. Muitos dos desafios éticos atuais decorrem da falta de limites claros e da ausência de uma educação firme, que ensine o valor do respeito e da responsabilidade. O medo de impor regras gera a permissividade, e a permissividade cria adultos despreparados para lidar com as demandas do convívio social. O hábito da virtude transforma pessoas comuns em seres excepcionais, capazes de tomar decisões que beneficiam a si mesmos e a coletividade. É a construção diária de um caráter sólido, que resiste às tentações do imediatismo e da conveniência. Assim, se desejamos uma sociedade mais justa, transparente e respeitosa, devemos começar por cultivar hábitos éticos em nossas ações cotidianas e incentivar essa prática em todos ao nosso redor. Uma das regras mais poderosas da ética é compreender que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Isso pode parecer simples, mas é o grande desafio do convívio em sociedade. Negociar o espaço, os direitos e as vontades sem prejudicar quem está ao lado. Respeitar o espaço do outro implica controlar impulsos, ouvir, ceder e entender que nossa liberdade individual não é absoluta. Quando grito no meio da rua, uso o transporte como se fosse um trono ou ignoro as regras de convivência, estou invadindo o espaço do outro, causando desconforto, constrangimento e até prejuízos. Essa negociação constante entre o eu e o outro é a essência da ética prática. Ela nos convida a ponderar até onde posso ir sem ferir, desrespeitar ou limitar quem está ao meu redor. O diálogo, a empatia e a compreensão são ferramentas fundamentais para harmonizar esses limites. No Brasil, como em muitos países, essa fronteira entre o que é aceitável e o que não é acaba se tornando fluida, o que gera conflitos e desentendimentos. Reforçar o respeito pelo espaço do outro é fortalecer a base de uma convivência saudável. Quando internalizamos essa regra, passamos a agir com consciência da nossa influência no mundo. E isso nos faz agentes ativos de uma cultura de respeito e paz. Sejamos sinceros. Não existe governo ético se a população não o for. A ética política, tão almejada e debatida, depende do microcosmo de atos diários dos cidadãos. Não adianta cobrar transparência e justiça do outro quando não cultivamos a ética em nossos próprios atos. Países que se destacam por sua integridade social mostram que a ética está enraizada na cultura de seus habitantes. É essa cultura que impõe limites ao poder, combate a corrupção e fortalece a democracia. Cada desvio ético, por menor que pareça, contribui para um efeito dominó que pode levar à decadência institucional e social. Por isso, a luta pela ética começa dentro de cada um de nós, nas pequenas escolhas, na educação dos filhos, no respeito ao trabalho, nas relações de amizade e no compromisso com a verdade. Transformar o Brasil, ou qualquer outro país,
É tarefa coletiva que passa pelo despertar ético de cada indivíduo. É construir um futuro onde a palavra ética não seja um discurso distante, mas uma prática viva e constante. Conclusão. O convite que fica é para que não esperemos o outro agir corretamente. Não busquemos culpados fora de nós. A transformação começa agora, com a decisão consciente de sermos pessoas melhores, de respeitar o próximo, de agir com integridade e responsabilidade. Call to action. Se você sente que este despertar ético toca seu coração, comece hoje mesmo a praticar o bem em suas ações diárias. Compartilhe este texto com pessoas que você acredita que possam também fazer a diferença. Juntos podemos construir uma sociedade mais justa e ética, onde cada escolha conta para um futuro melhor. Vamos agir. Vamos juntos?